Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos para mais uma aulinha de história com o professor Pedro, eu e minha querida turma do 7º ano, né? Então vamos lá, galera. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo iniciado na semana anterior, na quarta-feira, através da nossa videoaula. Só que a gente deu continuidade com a outra etapa do conteúdo através do Google Meet na sexta-feira, e agora vamos finalizar a terceira e última parte do nosso conteúdo, certo? Nesse capítulo, nós estamos trabalhando sobre os povos da América Espanhola, sendo que a gente já debateu o que são os povos da América Espanhola, o que é que um povo precisa ser, ou quais foram os critérios estabelecidos para um povo ser da América Espanhola. A gente já viu sobre isso e a gente viu quais povos eram esses, ou pelo menos os povos mais conhecidos, os povos considerados os principais povos da América Espanhola, sendo que o primeiro deles que a gente estudou foi o povo Maia. Depois, na videoaula do Google Meet, estudamos sobre o povo Azteca, e agora vamos trabalhar sobre o terceiro povo do nosso capítulo, que agora vai ser a nação do Império Inca, certo? Então, a gente estudou as localidades desses povos já estudados até aqui, e agora a gente vai para um lugar muito diferente, um território da América do Sul, pertinho aqui do Brasil, que é um território onde hoje está localizado no Peru, certo? Estamos falando da sociedade Inca, não é? Então, durante muitos anos, a sociedade Inca ela se desenvolveu na Cordilheira dos Andes, né? Que é aquela cadeia de montanhas que se estende durante através de vários países da América do Sul. Só que com o tempo, a sociedade Inca, o Império Inca, futuro Império Inca, ele vai se estabelecer no Peru, né? Sobretudo, especificamente na cidade de Cusco. Então vamos lá. Se desenvolveu na Cordilheira dos Andes, juntamente com um outro povo que faziam parte de um império chamado Império Ximú. O Império Ximú foi o primeiro império, foi um dos principais impérios da América do Sul a dominar e a conquistar várias e várias terras, conquistar vastos territórios. E o povo Inca era um povo que era subordinado a esse império chamado de Império Ximú. Só que o povo Inca, o povo da sociedade Inca, passou a se destacar militarmente na conquista de vários territórios e com o tempo começou a se destacar e obter mais força, mais prestígio, mais destaque do que esse povo que dominava eles, que era o povo do Império Ximú. O povo do Império Ximú tinha uma cidade, que era a principal cidade, conhecida como a cidade de Xanxan, que teve em seu apogeu milhares e milhões de pessoas em seu apogeu, né? Então o Império Ximú, ele cresce muito, só que ele entra em declínio porque o povo Inca vai agora assumir a categoria de principal império e vai aí agora receber um grande destaque dentre esses outros povos também que receberam destaque, como é o povo Maia e o povo Azteca, certo? Então vamos lá. No século XV, o povo Inca ele vai se instalar na cidade de Cusco. A cidade de Cusco é conhecida até hoje. Todos os anos, milhares de pessoas, menos claro 2020 por conta da pandemia, mas todos os anos a cidade de Cusco no Peru, ela recebe muitos turistas. Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês, se não tiver um familiar, vocês conhecem alguém que já viajou para o Peru e foi para a cidade de Cusco conhecer, claro, as particularidades daquele local, que tem, claro, descendência do povo Inca. Então vamos lá. O povo Inca ele se instala em Cusco, lá no Peru, no século XV. Então vamos lá. Por exemplo, como que estava organizada a pirâmide social do povo Inca? Está aqui uma básica resumida. Por quê? O povo Inca, lembrando, claro, que não era uma república, não eram cidades-estados, era o quê? Era um império formado. Então lembrem, sociedade Inca era uma sociedade imperial. Sociedade imperial, lembrem, anotem aí, vai anotando aí, porque eu posso pedir isso na prova, posso pedir isso aí no simulado, então anota aí. Sociedade Inca era uma sociedade imperial, ou seja, era um império, e ela tinha um governante supremo, e seu governante supremo era chamado de Sapa Inca. Sapa Inca, que significa o único Inca na língua quechua, né? Então era o idioma do povo Inca. O quechua, né? Então, vamos lá. Sapa Inca era o governante supremo. Ele estava no topo da pirâmide social.
Então, essa pirâmide social que vai descendo, ela vai passar por várias e várias camadas. Então, vamos lá. Abaixo do Sapa Inca, do grande imperador, estavam os sacerdotes. Os sacerdotes ocupavam posição privilegiada nessa sociedade do povo Inca, nessa sociedade Inca. O Sapa Inca primeiro, os sacerdotes, os chefes militares, e aí vão os artesãos, os leitores de quipo. Aí você diz, professor, leitores de quipo? O que são leitores de quipo? São as pessoas que liam os quipos. Os quipos eram, eu acho que, não falei somente com a turma do 6º ano, o quipo era um instrumento, uma madeira com vários cordões pendurados, onde aqueles cordões, de acordo com sua cor, de acordo com o seu nó, significava algum número, certo? Então, as pessoas que sabiam ler o significado daqueles nós que estavam no quipo, eram os leitores de quipo e estavam aí por dentro da contabilidade. Era assim que era feito todos os registros contábeis da sociedade do povo Inca. Então, vamos lá. Então, está organizada mais ou menos assim a sociedade, a pirâmide social do povo Inca, sendo que na base estavam os servos e estavam os camponeses, né? Os camponeses estavam na base da sociedade. Então vamos lá, na base da sociedade, os camponeses, no topo, o Sapa Inca, o imperador Sapa Inca e a sua família, tá certo? Então vamos lá, como que era, isso é sobre a sociedade Inca, então agora como que era a economia da sociedade Inca? Como que eles se sustentavam? Como é que eles adquiriam outros produtos? Como é que eles faziam para sobreviver, para fazer trocas com outras pessoas? Ele era uma comunidade muito avançada em relação à sua época, muito desenvolvida, tanto no comércio. Então vamos lá, era uma sociedade comercial, vai anotando aí. Sociedade comercial, a economia vinda do comércio, vinda da agricultura, no cultivo de muitas hortaliças e muitos cereais. Então vamos lá, comércio, agricultura e a metalurgia. O povo Inca era conhecido como senhores dos metais, porque eram pessoas que dominavam muito, tinham muito dom da metalurgia, sem falar que moravam numa região muito rica em minerais que eram matéria-prima para a fabricação de muitos armamentos. Então vamos lá, uma sociedade que tinha sua economia baseada na metalurgia, na agricultura e no comércio, beleza? Então vamos lá. Como que era a religião, a cultura e a religião da sociedade Inca? Fácil de lembrar. Era uma sociedade politeísta. Só lembrar, sociedade politeísta. Vai anotando, sociedade Inca, sociedade politeísta. E o que é politeísta? Adoração a vários deuses, ou seja, não tinha um único Deus para reger a sociedade. Era uma sociedade politeísta, crença em vários deuses. Então, vale lembrar, entretanto, que, embora adorassem a vários e vários deuses, era uma sociedade que tinha um Deus principal. Não, era um Deus principal porque ele era considerado o Deus Sol, que era o Deus Inti. O Deus Inti era o rei, era o Deus considerado o Deus Sol. Então ele era muito venerado e o culto ao Deus Sol, ao Deus Inti, era obrigatório a toda a população. Toda a população tinha que prestar homenagem ao Deus Inti. Então está aqui uma imagem recente de uma festividade em homenagem ao Deus Inti lá no Peru, certo? Então lembrem disso, mas não confundam, não pensem que ele era o único Deus da sociedade. Era uma sociedade politeísta, crença em vários deuses. E além disso, como eu falei, era o quipo para a contabilidade, né? Eram pessoas que tinham quipo para fazer o registro de suas contas, dos seus dinheiros que recebiam, do dinheiro que pagavam, entretanto, enfim, era o quipo aí, o instrumento de contabilidade. E eram povos ágrafos, por isso que eles usavam quipo, né? Eles usavam quipo justamente, esses cordões, para utilizar o fio deles. No livro de vocês vão encontrar uma imagem do quipo. Vão vasculhando aí o capítulo e vocês vão encontrar. Então, justamente, eles liam esses quipos porque não se tinha um sistema de escrita. Porque se tivesse escrita, não precisava usar o quipo, era só anotar. Então, lembrem, se usa o quipo é porque não tem escrita, e se não tem escrita é um povo ágrafo, né? Lembrem, sociedade ágrafa, sociedade Inca é uma sociedade ágrafa. Então, anote isso aí também, tudo certo? Então, pessoal,
para você ver que esse assunto, compreender a cultura inca, compreender a sociedade inca, como ela era organizada, não é difícil, né? Ó, eu terminei agora o assunto da sociedade inca. Então, vão revisando, vão fazendo resumos, vão resolvendo as questões, fazendo todas as questões do conteúdo, a gente finaliza aqui o conteúdo do capítulo. Então aí, ó, vocês têm a missão de resolver todas as questões e na sexta-feira a gente corrigir todas, tá certo? Eu vou conferir quem fez e quem não fez e por aí vai, tá bom? Então a gente finaliza aqui o 7º capítulo e a gente corrige conforme eu falei. Então, galera, até a próxima aula. Abração para vocês. Fiquem com Deus.